Então vamos lá, voltando aqui, vamos começar o cadastro dos trabalhadores. Primeira coisa que vocês vão fazer, deixa eu sair aqui da... Vocês vão vir aqui, ó, arquivo, ok? Escolha aqui, selecionar empresa, acharam? Arquivo, selecionar empresa. Coloque o número da empresa de vocês e a competência da folha que vocês estão trabalhando. Vou botar aí 05/2021. Ok? E clique em selecionar. Clicaram? Todos aí apareceu essa central de alerta. Central de alerta é porque ela está configurada para aparecer. A central de alerta ela vai dizer para você os trabalhadores que estão em aviso, previsão de férias, férias vencidas, contratos por prazo determinado com a data que vai acabar, profissionais em afastamento, estabilidades, vencimento de atestado, advertências e lotações. É meramente informativo, tá? Podem fechar essa tela aí. Podem fechar essa tela Podem fechar essa tela de... Então, quando você selecionou a sua empresa, apareceu o número dela aqui do lado, o nome da empresa e a competência, o mês e o ano, ok? Todos apareceram? Se vocês clicarem aqui em arquivo, ó, vocês vão ver que aqueles menus que não estavam habilitados quando a gente estava cadastrando a empresa, agora estão disponíveis, ok? Por quê? Porque você selecionou uma empresa e agora você está trabalhando no ambiente daquela empresa que você selecionou. Então, primeiro passo é cadastrar um trabalhador. Antes de cadastrar o trabalhador, vocês vão fazer o cadastro de uma lotação, que é onde você vai lotar o trabalhador. Então, clica aqui, ó, arquivo, lotações, estão vendo aqui? Isso. Vai aparecer essa tela, apareceu? Então, vamos lá. Lotações, você vai clicar aqui, ó, em incluir. Coloquem aí a lotação 01. Depois incluir de novo. Isso, depois incluir de novo. Ok? Chegaram nessa tela? Aqui agora vocês têm, ó, nível da lotação. 1 sintético, 2 analítico. A lotação que aparece para eu colocar os empregados é a lotação analítica, tá? A sintética ela é apenas informativa, é apenas para eu poder, se eu quiser fazer uma organização das lotações da minha empresa, como se fossem departamentos, como se fosse meu organograma, eu vou criar as lotações e o sintético vai ser apenas para eu criar nível, tá? Quem aparece para eu locar um funcionário é a analítica, ok? Coloquem aí o nome dessa lotação, matriz. Tudo em caixa alta, tá? Façam todo o cadastro em caixa alta. Atalho, se você tiver várias lotações, você pode botar o atalho aí, ó. Atalho F01. Essa lotação que nós vamos criar, ela vai ser um departamento dentro da empresa. Então eu não vou precisar botar endereço aqui, porque é o mesmo da matriz, tá? Mas se fosse um outro local, se fosse uma filial, se fosse um tomador de serviço que é um cliente, se fosse uma obra, eu teria que colocar o endereço, tá ok? Aqui, ó, depois do endereço, o campo que a gente tem, que é interessante a gente se atentar, é esse aqui, ó, quantidade máxima, tá? O que é essa quantidade máxima? É uma forma de eu determinar o número de empregados que nós teremos em cada lotação. Então, se você quiser criar uma estrutura da sua empresa, onde você determina quantas pessoas terão no RH, quantas pessoas terão no financeiro, quantas pessoas terão na contabilidade, você vai criando as lotações com o nome DP, contabilidade, financeiro, e coloca a quantidade de pessoas, de empregados em cada lotação. Se já tiver o número de pessoas e eu vou contratar alguém ali, ele vai dar a mensagem dizendo que não é permitido locar ninguém mais ali. É uma forma de você
administrar o seu efetivo, ok? No tipo de lotação, eu vou escolher essa lotação que é o departamento, tá vendo? Setor, departamento, trabalho remoto, obra de construção civil própria. Se vocês clicarem nessa seta, vocês vão ver que existem vários tipos de lotação. Uma informação importante, prestem atenção aqui, ó. Quando está selecionado vocês estão vendo aqui, ó, que a matrícula do CNPJ ou CNO, por exemplo, se fosse uma obra, né? O CNPJ, por exemplo, ele fica bloqueado, porque é o mesmo CNPJ da matriz. Se fosse uma obra própria da empresa, eu teria que colocar o Cadastro Nacional de Obras, tá? Por que uma obra, mesmo que seja da empresa, precisa ter CNO? Porque para você tirar alvará, para você tirar a BITS, você vai ter que pagar o INSS dessa obra. Você precisa fazer o DISO e mostrar tudo que você gastou nessa obra. Toda obra precisa ter um CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. E toda despesa da obra será pago com o número desse CNO. É a mesma coisa que se fazia com a matrícula SEI, ok? Nosso caso aqui é CNPJ, vai ficar que é um setor, tipo de lotação, outros. Você tem uma configuração de lotação para o E-Social e você tem uma configuração de lotação para a Cefip, que é o sistema que está sendo substituído. Ele já puxa a relação entre uma e outra. Pode deixar outros aí. Se essa lotação, se esse local de trabalho for um órgão público, você vai marcar aqui, ok? Não é o nosso caso, pode deixar em branco. Aqui embaixo você tem 3 abas. Essas abas, 2 delas são de preenchimento da contabilidade, ok? Claro, se a gente tiver os dados, a gente pode colocar aqui, tanto o centro de custo, como os dados das rúbricas e o plano de conta das rúbricas, ok? O que interessa a gente é esse cara aqui, ó, previdenciária e trabalhista. Clique nessa aba aqui, previdenciária e trabalhista, ok? E cliquem aqui, ó, nesse botão, ó, adicionar. 01 de 2018 é quando eu vou fazer a minha folha, ok? Quando a empresa vai começar a existir, quando a lotação vai começar a existir. Código FPAS 515, 0115 os terceiros, 5.8 outras entidades, o percentual. Pode acontecer, pessoal, por que na lotação tem esses dados, já que na empresa também tem esses dados? Pode acontecer de você ter contrato com uma empresa para você prestar serviço, para terceirizar mão de obra, que o tomador do serviço tem outro perfil tributário para a Previdência. Então você tem que usar o perfil tributário do cliente, certo? Em algumas situações. Por isso que tem essa informação. Como é a mesma da matriz, eu simplesmente repeti, mas pode acontecer, como eu falei para vocês, de ter outro perfil tributário. Todas preencheram aí? Agora salvar, fechar essa telinha aqui, ó. Ok? Então, está cadastrada a lotação, podem salvar. Vai aparecer aqui, ó, ele tem que aparecer aqui na tela como lotação que já existe. Apareceu para todas? Tem que salvar. Você salvou a lotação? O que está aparecendo para você? Em branco? Então fecha essa tela que está em branco. Isso. É porque você está assistindo aula e olhando o celular. E você não está prestando atenção no que a gente está fazendo. Então vamos lá. Aqui, ó. Agora nós vamos cadastrar o trabalhador. Arquivo, trabalhadores, ok? Não tem nenhum empregado cadastrado, certo? Agora nós vamos cadastrar um trabalhador. Incluir, clica em incluir. Pode botar matrícula 1. Se vocês quiserem mudar o nome do trabalhador, pode, sem problema. Sempre digitando em caixa alta, tá? Vou botar aqui uma trabalhadora muito especial, Camila Pitanga.
eu pegar aqui um CPF novo. Vocês podem usar o que está aí, tá? No caso, na ficha que eu passei para você. NIS e PIS, para efeito de cadastro, no sistema de folha é a mesma coisa, tá? Beleza? Colocaram aí? CPF, NIS. Agora lá, aba dados cadastrais, a subaba aqui geral. Então vamos lá, sexo, no meu caso aqui é feminino, raça e cor. Essa informação aqui é para estatística, tá, pessoal? Você não precisa perguntar para o trabalhador qual é a raça dele, tá? Só você olhando para a pessoa ou para a foto, você já consegue ter chegar a uma conclusão, tá? Tipo sanguíneo, vou botar aqui o O positivo. Grau de instrução, doutorado completo. Estado civil, solteiro. Se for casado, ele vai abrir o campo para você colocar o nome. Brasileiro, nome social, tá aqui, ó. Se você, onde tiver esse izinho, ó, você clica que ele vai te dar a informação. Ó, nome social para travesti ou transexual. Importante que esteja no documento de identidade da pessoa, tá? E não é para a pessoa mudar de nome toda semana, tá? Tem que estar no documento oficial dela. Se for portador de deficiência, você vai marcar aqui, que aí vai entrar para a contagem do PCD. E se for aposentado por idade ou contribuição, você vai marcar aqui. Porque o contrato dele vai ficar aposentado por quê? Por idade ou por contribuição, precisa estar marcado no sistema. Porque, pessoal, o aposentado por idade ou por contribuição que está trabalhando, ele tem uma dedução a mais no imposto de renda. Deduz da base de cálculo dele R$ 1.903,98. Quando você marcar aqui, o sistema vai trazer essa dedução automática no cálculo dele, tá? Se tiver foto para botar da funcionária, vocês podem colocar, tá? Minha funcionária está com foto. Então tá aí minha funcionária com foto. Vamos lá. Data de nascimento. 20/1/1980. Naturalidade é o quê? Rio de Janeiro. Naturalidade é de qual cidade, tá? Ok? Isso. Nacionalidade é o país, naturalidade é a cidade. Então vamos lá. Coloquei aqui Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Aqui ele vai me perguntar qual o município. Quem colocou Brasília vai aparecer só. Quem colocou DF vai aparecer só Brasília. Naturalidade seria Brasília. E o FDF, município, vai aparecer o Código Postal de Brasília. Nome do pai, José Pitanga. Nome da mãe, Maria Pitanga. A família Pitanga. E aqui ele já puxa a nacionalidade, o código do país onde nasceu. Ok? Fácil até aí? Todos estão aí nesse mesmo momento? Se tiver dependente, vocês podem cadastrar o dependente. Deixa eu passar um CPF aí para vocês cadastrarem um dependente. Usem esse CPF aí, ó, para cadastrar o dependente. Clica aqui, ó. Clica aqui em dependente, ó. Incluir.
Acharei a aba, dependentes, incluir. Pode botar o nome aí, Maria Pitanga, o meu. Não, você pode criar aí conforme você quiser. Eu estou criando os meus. Aqui, ó. A aba dependente, ó. Tá? Depois clica no botãozinho do lado adicionar. Tipo de dependente. Aqui, ó. Filho ou enteado. Início 01/1 de 2018. Foi quando entrou na empresa. Se for incapacidade, se tiver incapacidade física ou mental para o trabalho, marcar. Isso quer dizer que vai receber salário família o tempo que estiver na empresa. Marco aqui salário família. Marco aqui imposto de renda. Ele traz as datas de limite para pagamento do salário família e imposto de renda. Ok? Chegaram até aí? Compatibilidade, outros sistemas que pediam data, local de nascimento, cartório, né, que é a ficha de registro. Se vocês tiverem os dados, vocês colocam aí, tá? O importante para o dependente hoje é o CPF e o nome. E a data de nascimento, isso aí. Não tem nem como cadastrar. Ok? Eu botei 1/1 de 2015. Então, cadastramos o dependente. Agora vamos lá em documentos. Sim, pode usar o da folha aí que eu passei para vocês. RG, e aqui você tem o tipo de documento de identidade. Ó. RG pode ser Registro de Identidade Civil, RIC, pode ser o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, ou pode ser o OC, que é número de registro em órgão de classe, ok? Isso quer dizer que é o CRA, o CRC, não é? O CRP, não é? Cada um profissional de profissão regulamentada tem o seu documento de registro. Vou colocar aqui o RG mesmo. Posso botar um número aleatório aqui, SSP DF, que ela tirou. 15/9 de 93 foi quando ela tirou. Não tem validade, alguns documentos de identidade têm validade. Nesse caso aqui o dela não tem. Vou procurar aqui na lista o código da cidade onde ela tirou o documento. CNH, só vou preencher CNH quando o profissional for motorista ou então quando o profissional for usar carro da empresa. Eu preciso ter a CNH para o caso dele levar multa ou algo parecido. Título de eleitor, vou botar uma numeração aqui, ó. Também não tem dígito. Carteira de trabalho. A carteira de trabalho, se o empregado não tiver a carteira física, que tem aquela numeração específica, você pode botar o CPF, ó, os primeiros 7 números aqui no primeiro campo. 841920 E os próximos 4 dígitos no campo da série. Unidade da federação, onde foi tirado a informação do CPF, de onde foi tirado o CPF. Data de expedição, esse campo aqui não é obrigatório, mas se quiser preencher, vou botar a mesma data aqui, ó. Reserva. Hã? Só se for motorista ou se for alguém que vai usar carro da empresa. Reservista, pessoal, quem tem reservista são os homens, não é?
Mas tem um outro documento que substitui a reservista, que é o CDI, Certificado de Dispensa de Incorporação. Então, ou a reservista ou o CDI vão para esse campo, ok? Cartão fácil, a particularidade do DF é o cartão da Fácil para comprar o Vale Transporte, a carga do Vale Transporte do trabalhador. Se o trabalhador já tem um número ou a empresa criou para ele, coloca aqui para fazer a compra lá por importação dos dados no sistema, tá? Tipo de certidão civil, essa informação aqui não é importante, não é obrigatória, no caso do empregado. Se você tiver informação, você coloca. Isso aqui geralmente é usado quando o trabalhador não tem RG, tá? E você usa a certidão de nascimento dele. Não tem problema, você não precisa botar informação aqui da certidão de casamento. Isso aí, se o cara está sem documento de identidade, ele usa a certidão de casamento para comprovar quem ele é, entendeu? Até porque quando você casa, a sua certidão de nascimento fica retida, não é isso? Aqui são os dados complementares, cartório e tudo mais. Esse campo aqui, ó, tipo de conta corrente, esses dados de conta corrente é para você cadastrar a conta para crédito de salário do trabalhador, tá? Cadastrada a conta aqui, quando você for fazer o pagamento dos salários, você pode gerar o arquivo para fazer importação, ó, tá vendo aqui, ó? Gerar arquivo para banco de salários, tá vendo? Então, com os dados bancários, você gera o arquivo, importa lá no sistema do seu banco e ele vai fazer os créditos na conta, tá? Próxima aba que vocês vão acessar é essa aqui, ó, endereço. Ok? Saiu da onde? Não tem como salvar, não. Hã? Vai pro endereço. Perdeu o cadastro? Então vamos lá. Endereço, vocês podem colocar o que está aí na ficha de vocês ou copiar o que está aqui no quadro. SRTVS é um tipo de endereço quadra, né? Que é o perfil aqui do nosso endereço em Brasília. Aqui, ó, se você clicar, tem os tipos de endereço, quadra, rua, o que for, tá? Vou botar aqui SRTVS 701, número 7, sobreloja. Peraí. Asa Sul, Brasília, DF 70.340.906. Município, só aparece Brasília. Telefone 6139636877. E-mail do trabalhador, da trabalhadora, contato @staffcursos.com.br. E-mail alternativo, esse empregado não tem. Ok até aí? Então vamos lá. Estão vendo aqui uma informação, a exigência do NIF. Esse NIF é como se fosse um CPF de estrangeiro. Tem alguns países que exigem que a pessoa tenha esse NIF. Podem ficar nessa tela aí que vocês estão, que eu vou mostrar para vocês, ó. No meu cadastro, tá aqui que eu sou brasileiro. Nacionalidade brasileira. Se eu marcar estrangeiro, ó, quando eu vier aqui, opa, residente no exterior. Ele abriu o NIF, na realidade não é o estrangeiro, é o residente no exterior. Quando eu botei residente no exterior, ele apareceu aqui, ó, país exige o NIF, país não exige o NIF, beneficiário dispensado do NIF. É o número de identificação fiscal naquele país, certo? Não são todos os países que têm exigência desse documento, mas muitos têm,
tá? Então, se você morar no exterior, pode ser que você precise do NIF, tá? Deixa eu cadastrar de novo aqui, porque ele acaba saindo. Sim, para Brasília. Pronto. Terminado aí essa parte do endereço, agora cliquem aqui, ó, dados contratuais. O que vocês cadastraram até agora, nada mais nada mais foi do que os dados pessoais do trabalhador. Agora vocês vão entrar nos dados contratuais. Dados contratuais, data de admissão. Coloquem aí que ele vai começar a trabalhar em 10 de janeiro de 2018. Ok? Ele já vem com tipo de trabalhador padrão, tá vendo? Ó, 101. Mas se eu mudar, vocês podem ficar na tela que vocês estão, ó. Vocês estão vendo que para o trabalhador 101, o tipo de trabalhador 101, ele aparece essa abinha de empregado, ó. Mas se eu mudar ele para autônomo, deixa eu procurar aqui o autônomo. Contribuinte individual, autônomo em geral, ó. Ele aparece outra aba com outras informações, certo? Então, esse cadastro aqui do tipo de trabalhador é o que define o que você vai cadastrar dele, o que aquele tipo de contrato exige. No nosso caso aqui, 101, categoria trabalhador empregado, ok? Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta, contratado pela CLT. São as empresas de economia mista, né? São as empresas que contratam trabalhadores CLT, mesmo sendo público. Opção do FGTS, vou marcar, onde você já deve estar marcado, ok? A data de opção, 10/1 de 2018, a de você já deve ter vindo automático, não é isso? 10/1 de 2018. Pronto. E aqui, ó, quando eu botei o tipo de categoria dele, 101, ele já trouxe o regime CLT, ok? Aqui você tem regime previdenciário, RGPS, regime geral, é o padrão, ok? Aí você vai ter o RPPS, que é o regime próprio, e o RPSE, que é o regime de previdência social do exterior, tá? No nosso caso é o RGPS. Tipo de admissão. Padrão é esse 1, admissão. Você tem uns outros tipos aqui que são transferências. A pessoa saiu de uma empresa e foi transferida para essa, ou teve mudança de CPF, tá? Transferência interna. Se for uma transferência interna ali dentro de filiais e tudo mais, você vai marcar aqui e ele vai perguntar quando foi a primeira admissão do empregado. Porque o direito dele começa lá na primeira admissão, tá? Meio de admissão normal, decorrência de ação fiscal ou decorrência de ação judicial. No nosso caso aqui, vai ser normal. Se for o primeiro emprego do trabalhador, você marca aqui, tá? No nosso caso não é. Camila Pitanga, no meu caso, já trabalhou em outras empresas. Tipo de contrato, prazo indeterminado, prazo determinado definido em dias, que é onde tem a experiência, e prazo determinado vinculado à ocorrência de um fato. É aquele lá do artigo 443 ou 445 da CLT, que fala para você fazer um contrato a prazo determinado de no máximo 2 anos, você precisa ter uma ocorrência que justifique a predeterminação do fato, ou uma atividade de natureza transitória, ou algum outro fato que justifique aquele tipo de contrato. E é aqui que você vai colocar a justificativa. No nosso caso, a gente vai usar sempre o 2, que é contrato a prazo determinado em dias, tá? Marca contrato de experiência 45. Pode ser o prazo que você quiser, desde que a soma dos prazos não ultrapasse 90 dias. Pode ser 10, 80, 20, 70, do jeito que você quiser, tá?
Isso, ele já traz aqui os datas de término de cada parte. Direito recíproco de rescisão. Essa cláusula só existe geralmente em contratos a prazo determinado, esse que vai até 2 anos, tá? Que é para não ter que pagar a multa do 479 nem do 480, tá? Se tiver essa cláusula, no caso de rescisão, eles consideram os direitos o mesmo direito de uma dispensa sem justa causa, ok? De uma decisão normal com aviso, multa dos 40% e tudo mais. Contrato por trabalho por regime parcial. Esse é um tipo de contrato que foi criado em mais uma daquelas ideias para diminuir o custo da mão de obra e fazer com que o empregador contrate, tá? Mais uma coisa que foi colocada na CLT e ninguém usa praticamente, tá? Esse tipo de contrato aqui, a sua jornada de trabalho é menor, só que os seus direitos, como por exemplo de férias, também são diferentes, proporcional ao que você trabalhou. Então, nunca vi ninguém optar por esse tipo de contrato, nenhuma empresa. Profissão regulamentada. Se o seu empregado está sendo contratado for de uma profissão regulamentada, você vai clicar aqui. Se for, ó, quando eu cliquei aqui, ó, apareceu a aba profissão regulamentada. Se eu clicar aqui, ele vai dizer, ó, registro na Secretaria do Trabalho. Se for uma profissão regulamentada que tem esse tipo de registro, você vai colocar aqui. Se for apenas profissão regulamentada, você pode deixar marcado e ir para frente, ok? O que é profissão regulamentada, pessoal? Quem sabe dizer? Profissão regulamentada, meninas, é quando existe uma lei que regulamenta aquela profissão. Por isso que você tem conselho. Por que tem conselho dos psicólogos? Porque existe uma lei que regulamenta a profissão de psicólogo. Por que tem conselho de contabilidade? Porque tem a lei... Hã? Você falou o quê? Tudo bem, o conselho é uma consequência do que é a profissão regulamentada. A profissão não é chamada regulamentada porque tem conselho. Ela é chamada regulamentada porque existe uma lei que regulamenta aquela profissão. Então, toda profissão que tem uma lei que regulamenta a profissão, ela é chamada profissão regulamentada e por isso ela tem conselho. Por quê? O conselho é um órgão criado para fiscalizar o cumprimento daquela lei. Entenderam? Por isso que chama profissão regulamentada. E existem algumas profissões regulamentadas que vão ter registro na Secretaria do Trabalho. Não é isso? O técnico de segurança do trabalho, o engenheiro do trabalho, o médico do trabalho, não é? Só clica. Só pode marcar aqui ou não, vocês que sabem. Não faz diferença aqui porque a gente não vai botar dados lá. A gente vai chegar lá, tá? Vamos primeiro aqui, ó. Se fosse um trabalhador de menor, ele está perguntando aqui, ó. Alvará judicial autorizando o trabalho do menor de 14 anos ou de 14 a 16 anos em categoria diferente de aprendiz. Quem pode trabalhar sendo menor de 14 anos? Tem que ter alvará judicial, concorda? Qual o tipo de trabalho que vocês podem dar exemplo para um trabalhador menor de 14 anos? Isso, ator mirim. Essa pergunta eu já tinha dado a resposta antes. Então, o ator mirim, para ele trabalhar, ou o cantor mirim, né? Ele precisa ter um alvará judicial autorizando. E lá tem uma série de regras. Qual horário que ele pode, se for ator, tempo de filmagem, não é? Tem que estar estudando, é uma premissa básica, não é? E tem que ter acompanhamento dos pais, ou um dos pais, e lá no alvará tem dizendo tudo, certo? Essa questão do estar estudando é muito importante. Se vocês lembram, eu até já falei sobre isso. Teve uma MC, né? MC do Rio, que foi fazer um trabalho em Recife, se eu não me engano. Chegou lá, não deixaram ela trabalhar.
Por quê? Porque ela não comprovou que ela estava estudando. E aí cancelaram o show dela, ela voltou para o Rio, se inscreveu no supletivo, depois voltou para poder fazer o show. Certo? Então existem regras para o trabalho do menor. O menor, ele pode trabalhar a partir dos 16 anos de carteira assinada e com a anuência dos pais. E que ele tem que comprovar estar estudando, certo? E aí não precisa de alvará. Se for aprendiz, a partir dos 14 anos pode trabalhar. Mas abaixo de 14 anos só trabalha se tiver alvará, ok? Descontar contribuição sindical na admissão, que foi a sua pergunta. Por via de regra, pela legislação, o desconto da contribuição sindical, quando existia, né, que hoje ninguém quer pagar mais, nem pode ser mais descontado em folha, não é? Você descontava, para quem não estava na empresa em março, quem entrou na empresa depois de março, que era o mês do desconto, você descontava no mês seguinte a admissão. Então a pessoa entrou em maio da empresa, não pagou contribuição sindical, você descontava em junho, certo? Essa marcação aqui é para descontar no mesmo mês que a pessoa entrou, certo? Então vamos lá. Próxima aba, outros, aqui em cima, ó. Tipo de cargo, só vai ter um cargo geral. Ok? Cargo, vamos escolher aí, ó, digitem aqui, ó, gerente de pessoal. Pode ser o 705. Salário fixo, vou botar aqui 5.500 para ela, para Camila Pitanga. Aqui, salário variável. Se eu tiver alguma verba que eu boto aqui, isso aqui vai acontecer, por exemplo, com salário maternidade, quando você coloca um valor aqui da média que você encontrou do salário maternidade, vai somar o salário para ter a média. Por quê? Porque o sistema não vai fazer média todo mês, concorda? São 4 meses praticamente de licença maternidade, tem média. O sistema, toda vez que for lançar, ele não vai ficar fazendo o cálculo da média de novo. Ele coloca o valor ali, ou então você coloca para ele somar o salário para pagar o benefício. Então podem deixar em branco. Aqui vocês têm um tipo de pagamento, ó. Forma de pagamento de salário. Hora, dia, semana, quinzena, mês, tarefa e não aplicável. Esse não aplicável caberia, por exemplo, para alguém que é comissionista puro, que ele vai receber comissão e DSR da comissão. Então seria não aplicável e salário em branco, tá? No nosso caso, é pagamento por mês. Essa telinha aqui da forma de pagamento, ela já dá para vocês a impressão de que a legislação sempre deu outras formas de contratação. Então não precisava criar contrato intermitente, uma vez que a lei já permite pagar a pessoa por hora, já permite pagar a pessoa por dia. Então, quer dizer que eu não preciso da pessoa todos os dias. O dia que ela for, ela recebe. O dia que ela não for, ela não recebe. Certo? Então, a legislação já sempre permitiu isso. Tá? Vou deixar mensal. 44 horas semanais, que vão ser 220 mensais. Ok? Grupo de filtro, se você quiser criar grupos dentro dos empregados para quem opera a folha, usar esses grupos, ou se quiser separar grupo de pessoas, você cria os grupos. Isso aí é para a organização da sua empresa. Grupo de reajuste, mesma coisa. Adiantamento salarial, vamos marcar aqui adiantamento. Quando a gente for calcular a folha, a gente vai calcular uma folha de adiantamento, ok? Para a gente ver como funciona. Marcaram aí? Aqui embaixo você tem 3 abas, ó. Sindicato, reajuste e observações. Sindicato, você vai escolher o sindicato da categoria. Coloca esse cara aí, ó, 01 Senalba. Associado ao sindicato é quando a pessoa é membro do sindicato, que ele paga mensalidade sindical. Isso dá alguma estabilidade para ele? Não. Simplesmente ele é um associado e possivelmente vai vir mensalidade para eu descontar no contra-cheque dele. Não precisa marcar, tá?
Mês da database. Coloca aí o mês 5, que é o mês mais comum para a database. Ok? Não salva. Se você tentar salvar, vai aparecer um monte de erro aí. Reajustes. Esse reajuste, conforme eu for fazendo reajuste para o empregado, eles vão vir listados para cá automaticamente, tá? Essa aba desligamento não preenche. Quando eu calcular a rescisão, vem para cá diretamente. Nós vamos pular para a aba agora, ó, eventos trabalhistas. Ok? Chegaram aí? Essa aba de eventos trabalhistas tem uma aba aqui, ó, folha de pagamento. E você tem uma aba diversos aqui em cima, afastamentos e saúde e segurança do trabalho, SST. Vamos começar aqui em diversos. Essa aba folha de pagamento, conforme eu calcular a folha, essa folha vai vir para cá para o cadastro do empregado, tá? Então eu não preciso mexer aqui, isso aqui é só para eu fazer consulta. Aonde que eu vou mexer? Onde que eu vou fazer cadastro aí para terminar o cadastro do meu trabalhador? Lotações, ó. Estão vendo? Clica aqui em lotações. E vamos adicionar uma lotação. Clica aqui no botãozinho, ó, incluir. Quando que foi que ele entrou na empresa? 10/1/2018. Lotação 01. Ok? Aqui, ó, tipo de jornada fixa, semanal variável ou semanal variável mista. Ou seja, tem dias que ele trabalha fixos, tem dia que ele trabalha variável. No nosso caso aqui vai ser semana fixa. E aqui ele já inabilitou dias de trabalho por dias de descanso. Aqui seria para você colocar escala, seria para você colocar um 12/36, por exemplo, ou um 6/1, tá? Que a pessoa trabalha 6 dias na semana e folga um. Para todo esse tipo de jornada, o sistema está preparado. Clicar aí em lotações, já escolheram jornada fixa. Aqui, tipo de jornada para o E-Social. Você tem a jornada de horário diário e folga. E folgas fixos, ou seja, trabalha de segunda a sábado e folga domingo. 12/36, você tem a jornada também com horário diário fixo e folga variável. Demais tipos de jornadas. No nosso caso aqui, a gente vai ter o 1, que é a jornada com horário diário e folga fixa. Descrição da jornada. Nesse caso aqui, para esse tipo, não preciso colocar uma descrição, tá? Pode deixar em branco. Ah. Então temos aqui os submetidos por jornada, os tipos. Só estou revendo aqui porque estava pausado aqui minha gravação. Submetidos ao regime de jornada. O 2 aqui, atividade externa que impede o registro da jornada. 3, funções específicas, que são as funções de confiança. E 4, o teletrabalho. No nosso caso aqui é o 1, que é o regime normal. Grau de exposição, se tiver exposto a agente nocivo, tem os 3 níveis. Mínimo, médio e máximo, mais 6, 9 ou 12% de contribuição da Previdência. É o que a gente chama de JURAT agentes nocivos ou RAT agentes nocivos. É o adicional que a empresa paga sobre a base de cálculo do INSS do trabalhador que recebe insalubridade para financiar a aposentadoria especial. E aqui, ó, nós temos uma aba aqui embaixo, jornada de trabalho. Aqui eu vou escolher a jornada e vou escolher os benefícios que ele vai receber na jornada. Então cliquem aqui, ó, e clique aqui no botãozinho adicionar. Abriu essa tela aí? Já veio o tipo de jornada geral. Você clica aqui agora na caixinha jornada. Você vai clicar na lupa. Vai escolher essa segunda jornada aqui, ó, segunda a sexta. 02, segunda a sexta. Dá Enter. Foi todos? Então aqui ele traz, ó,
Entrada às 7, saída às 17, 8 horas e 48 minutos de trabalho, porque tem um intervalo de 12 às 13h12. Ok? E aqui, ó, nesse canto é onde eu vou inserir os benefícios, vale alimentação, vale transporte e vale refeição. Primeira aba que eu vou clicar aqui, ó, é vale transporte. Clica nela e clica aqui no botãozinho adicionar. Vocês vão escolher, tem um monte de vale transporte cadastrado aí, ó. Olha aqui, ó, o que vocês vão fazer? Preste atenção. Vocês vão clicar aqui na palavra itinerário, ok? Ele vai ficar em ordem e vai aparecer aqui o 001, tá vendo? Escolha um Samambaia que eu sei que tá certo o cadastro. Certo assim, né? Tem um valor coerente, tá? Pronto, aí ficou a jornada, ficou o vale transporte, o 001, Samambaia, plano piloto. Quantidade diária, uma para ir, outra para voltar, 2 por dia. Ok? Agora clica em salvar. Ok? Chegaram nessa tela aqui, agora de volta. Clica aqui agora, vale refeição. Todos aqui? Vale refeição, clique em adicionar de novo. Benefício padrão, tipo de benefício. Clica aqui na lupa. Ok? Clicaram? Então, você vai clicar em benefício, adicionar. Vai clicar aqui, ó. Esse botãozinho você bota em ordem. Escolhe o 04 aqui, ó. 1 por dia. Salvar. Fechei a telinha. Todos apareceu assim? Elisângela? Clica aqui agora, ó. Vale alimentação. Clica em adicionar. Mesma coisa, clica na lupa. Clica na palavra benefício aqui para botar em ordem. E escolhe o 04 que é o primeiro. 1 também por dia. Foi? Salvar. O sistema de vocês vai ficar dessa forma aqui, ó. Vale transporte, vale refeição e vale alimentação. Agora salva essa telinha da lotação. Salvou, vai ficar tudo em branco, você clica aqui para fechar, ó. Ok? E agora tem a outra tela aqui da lotação em aberto, né? Clica em salvar e fecha a telinha só da lotação. Ok? Tranquilo até aí? Férias. Todos aí? Clica aqui, ó, na abinha de férias. O Dexon ele não cria o Dexon não cria período aquisitivo automaticamente. Então a gente vai criar o primeiro período aquisitivo. Olha primeiro como é que é fácil, ó. Vou clicar aqui no maisinho, tá vendo? Quando eu cliquei no maisinho, ele já trouxe o período aquisitivo. Vou lá e salvo e fecho. Opa. O meu é que não está aparecendo. O de vocês vai aparecer aí. Só. Agora aqui, ó. Vocês vão vir em SST. Ok? Clica aqui na aba SST. Vocês vão lançar o primeiro exame admissional do empregado aqui, ó. SST, monitoramento da saúde. Ok? Isso, clica aqui agora para incluir, adicionar.
Que dia? Data do ASO, eu vou botar aqui 09/1/2018. Tipo de exame: admissional, resultado apto, ok? Todos até aí? Calma. Podemos? Vocês vão clicar aqui agora. Esse exame complementar, você deixa ele sem preencher nada por enquanto. Vamos clicar aqui em médico. Coloque o nome do médico aí. Médico Ana Maria, CRM 2255, UFDF. Ok? Preencher aí o médico do ASO. Esse aqui é o médico que emitiu o ASO. Agora você vai colocar os dados do médico responsável pelo PCMSO da empresa. Vou clicar aqui e vou botar o nome do médico. Marina Morena. Trouxe um CPF para cá, ó. Quiserem copiar, podem copiar esse que eu trouxe. Vamos voltar aqui em exames complementares. O sistema não vai deixar você salvar sem um exame complementar. Então você vai incluir aqui um exame, ó. 10/1/2018. Eu gosto de usar o 0300. Mudem aqui, ó, para código. Mudem aqui para código. Eu uso esse, ó. Avaliação psicossocial, que é aquela conversinha que o médico tem com você para pegar informações. Tipo de exame inicial, normal. 300. 0300. Tem gente que usa um outro aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui qual é. O que foi? Perdeu o cadastro? Não tem problema, mas está tudo em branco? Em normativos. Então, essas informações dos normativos, ele já fica aqui, ó. O sistema já deixa para você disponível para você escolher. Tá? Terminaram aí, cadastraram? Agora é só salvar. E aí fecha aqui a telinha, tá aí o cadastro do exame admissional do trabalhador. Salvar. Pronto. Tá aqui, exame admissional. Ok? Condições ambientais do trabalho, você não vai precisar preencher agora. Na realidade, você até precisaria se você tivesse tudo isso parametrizado na sua empresa. O ambiente de trabalho do empregado e assim por diante, tá? Treinamentos, também é uma tabela que está aqui no sistema, está com os dias contados, porque ela já foi informada que ela vai ser excluída do E-Social. Mas a maioria dos sistemas de folha estão deixando ela aqui, porque essas tabelas que estão sendo excluídas agora pelo E-Social nessas mudanças do governo, algumas delas tendem a voltar futuramente, então eles já deixam aqui a informação. Cliquem aqui agora, ó, em compatibilidade. Clicaram? Aqui, ó, são os sistemas que estão acabando, Cefip, RAIS, Cefip, CAGED e RAIS. Você vai colocar as informações compatíveis com esses sistemas para você gerar as informações deles se precisar. Cefip, categoria, empregado. Não precisa botar a matrícula do empregado e nem alteração de endereço nesse caso. Só se isso aqui já fosse um cadastro antigo e quisesse mandar na Cefip uma alteração de endereço. CAGED, clique aqui na aba CAGED. Vocês vão escolher o tipo de movimentação, pode botar aí 20, que é a admissão com reemprego, e tipo de declaração de admissão normal. Esses outros tipos aqui, ó,
são os tipos de admissão que foram criados lá quando o CAGED teve a opção de ser diário. A opção não, teve a condição de ser diário para quem estava recebendo seguro-desemprego, certo? Então você tinha que consultar o seguro-desemprego na hora que estava cadastrando o empregado para verificar se ele estava recebendo benefício. Se ele tivesse, você tinha que mandar o CAGED no dia da admissão para suspender o benefício. E aqui, demissão antecipada. Admissão antecipada decorrente de ação fiscal. No nosso caso aqui é normal, ok? Próxima aba aqui, ó, RAIS. Pode clicar aqui nesse botãozinho para ele trazer os dados do empregado, de vocês deve ter trazido. Nacionalidade 10, que é brasileiro. Tipo de admissão, vou botar 2, que é reemprego. E vínculo de trabalho, vou botar o 10, que é empregado normal. A RAIS, se você está mandando uma RAIS de um jovem, de um menor, que está trabalhando com alvará, você marca o alvará. Se é uma aprendiz que está grávida, jovem aprendiz grávida, você marca aqui. E rescisão de contrato. Quando você fizer a rescisão, vão vir todos os dados para cá que a CEFIP recebe, tá? E agora vocês podem clicar aqui, ó, em salvar o cadastro. Faltou aqui na RAIS esse preenchimento aqui, ó. Tipo de salário mensal, aqui no cantinho. Todos deram esse erro? Sim, né? Já tinha escolhido? Então clique em salvar. Salvei. Ele vai aparecer na tela em branco, eu fecho a telinha, tá aí meu empregado. Nossa, professor, o quê? Claro, porque isso aqui é o acesso ao cadastro dele. Se eu clicar... Sim. Se eu clicar aqui, ó, em alterar de novo, tá aí o cadastro todo que eu fiz. Vou passar mais 2 cadastros para vocês fazerem hoje, tá? Hã? Deixa eu imprimir aqui em outra empresa 2 empregados para vocês preencherem, tá? Bota 3, né? Que é melhor. Só o cadastro do empregado. Vou botar aqui, vou fazer um filtro aqui para vir só. Já colocou a data de admissão do site da pessoa. Daí já é a parte que... Não, agora você vai admitir de novo. Vou te dar mais 3 empregados para você contratar. Peraí que meu Dex aqui travou. Não sai aí do sistema de você, apesar que todo mundo salvou o cadastro, né?